Vamos para o grande debate de hoje, que começa agora, o quadro Grande Sucesso da CNN americana. Nós temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência, a opinião deles não reflete a posição da CNN. Cris, roda a vinheta, vamos lá. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Dormiram até um pouquinho mais tarde hoje, né? Bom dia para vocês. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decide se libera o vídeo da reunião ministerial em que Sérgio Moro acusa o presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. A divulgação do vídeo, se acontecer, deve ser parcial, como quer Bolsonaro, ou integral, como pretende Moro. A expectativa para essa divulgação. Começo com você, Tiago Anastácio. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Eu me coloco novamente na mesma situação e com os mesmos argumentos. Como sempre tive, sempre terei, porque tenho a impressão que nos falta um estudo e que coloquemos na cultura brasileira o erro judiciário, porque justiça não é concurso de popularidade e nem instrumento de política. Eu sou totalmente favorável sempre à parcimônia quando uma investigação está em curso e quando um processo penal está em curso. Digo isso porque, meu amigo Gotino e minha amiga Gisele, porque nós não podemos violar honras, nós não podemos violar imagens públicas sem que ambos os lados sejam ouvidos, depois que todas as provas sejam produzidas, para que não sejamos injustos. A injustiça ela tem valores de violação na ética, vai ter violações em valores sociais, terá violação em valores também até religiosos. Tudo isso que gera o nosso arcabouço cultural. Por isso que desde o primeiro momento eu afirmei. Essa reunião ela é de Estado, entre agentes públicos, e se foi gravada, só não deve vir ao conhecimento geral da nação se assuntos estratégicos / de soberania estejam ali presentes. Porém, acho que não se deve, porque nós não estamos e não podemos instigar concursos de popularidade. A justiça não é instrumento de política. Precisamos, de uma vez por todas, ter isso arraigado em nossa população e em nossa cultura geral. Por isso eu sou favorável que esse vídeo seja sim divulgado, mas depois de finalizado o inquérito policial e que a autoridade policial faça o seu relatório final. Pode parecer contraditório, mas não é. Acho que deve vir a público. Repito, assuntos públicos por funcionários públicos ou mandatários e dentro de uma circunstância de Estado. Deve vir a público. Porém, não agora. Essa é a minha posição, porque eu entendo a deflagração cultural que se pode ter a partir disso. São aquelas cenas horripilantes de uma pessoa presa e alguém puxando o cabelo dela para mostrar o rosto. São esses programas policiais tacanhos, como que se apresentando uma pessoa investigada, já se passa a informação que ela é culpada. É essa coisa do juiz herói, do promotor herói, do advogado herói. Todas essas circunstâncias que fazem mal à justiça. A justiça ela deve ser parcimoniosa, porque ela erra. Vamos nos lembrar de uma coisa, e muito simples. Qual é o estudo brasileiro sobre erros da justiça? Nós não temos. E isso é feito no mundo inteiro. Ok. Na Europa, nos Estados Unidos, toda a base legal, meu amigo Gotino, desses países foi construída para a justiça não errar. Okay. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando faço essa afirmação. Não importa se é a favor ou contra o presidente Jair Bolsonaro. A justiça deve estar alheia à política. Essa é a minha posição pessoal. Os seus argumentos iniciais, a sua introdução, Gisele Soares com a mesma pergunta. Esse vídeo deve ser divulgado na íntegra ou parcialmente? Qual vai ser a decisão de Celso de Mello? A gente vai conhecer essa decisão dentro de instantes. Deu um prazo de até às 17 horas desta sexta-feira. Bom dia. Bom dia.
O inquérito policial, ele é, em regra, sigiloso. E é sigiloso exatamente para preservar as pessoas e preservar as provas que vão sendo colhidas e que são objeto de investigação. Então, neste momento, há justamente a coleta dessas provas. Pessoas já foram ouvidas, outras pessoas ainda serão ouvidas. O vídeo já foi também trazido aos autos. Pode ser que outros vídeos ou outros meios de prova sejam trazidos aos autos, novos documentos, novos depoimentos. É um momento de coleta de provas. Então, é um momento muito incipiente dessa investigação que deve ser sigilosa, que deve ser mantida sigilosa. Então, não só todos os depoimentos, como também o conteúdo desse vídeo e as outras provas que forem encarregadas ao inquérito devem ser mantidas em sigilo. A divulgação deste vídeo, que causou muito mais interesse das pessoas pela própria curiosidade, por conta dos debates que foram trazidos e das manifestações, inclusive, de pessoas que participaram dessa reunião e que já fazem ressalvas. O próprio presidente da República ontem, na sua live, fez essas ressalvas. E mais, as falas do presidente, que foram compreendidas como falas que têm relação direta com o inquérito policial, porque não necessariamente a integralidade deste vídeo tem relação direta ou é de interesse da investigação. Portanto, o presidente vem a público, ele já inclusive juntou aos autos, por meio dos seus advogados, as falas que entende que são relevantes para o inquérito, então isso já foi até publicizado, e agora essa discussão sobre a divulgação da integralidade ou de partes, de trechos do vídeo que seriam de interesse da apuração. Então, também concordo com o Tiago, apesar de sempre discordarmos, que este é o momento incipiente da investigação, este é o momento de preservação das provas, não é o momento de divulgação. Se o ministro decidir por divulgar, então que divulgue somente aquilo que realmente é de interesse da investigação e não a integralidade do vídeo, que irá expor as pessoas participantes e outras que foram mencionadas ali também. Tiago, não concordou? Eu não concordo, Gotino. Ele não concorda nem quando eu concordo. Não, com um aspecto só, Gisele. Qual aspecto? É o seguinte, nós temos que entender o que é sigiloso. Né? Quando que o sigilo deve estar presente numa investigação? E, principalmente, quando o sigilo deve estar presente nos atos da vida pública. Se o presidente da República, por exemplo, recebe uma informação da inteligência da Polícia Federal, que será feita uma mega operação nas fronteiras contra o tráfico de drogas, será feito. Isso deve ser sigiloso, é claro, porque senão antecipa uma operação policial que pode ser de larguíssima escala. Outra coisa é chamarmos de sigiloso porque um ofendeu todos os ministros, a outra queria a prisão de todo mundo. Isso daí é estupidez política. Isso daí não está abarcado pelo sigilo. Sigilo é para resguardar projetos futuros de nação ou ações futuras de nação. Se foram mal educados, se são grosseiros, se mostram incapacidade, isso não está abarcado pelo sigilo. Ok. Então, Tiago, mas nesse seu exemplo, será que não precisa ser mantido esse sigilo também depois de deflagrada essa operação, justamente para a preservação das pessoas investigadas? Não, Gisele, eu acho que exatamente nesses pontos o sigilo deve existir. Mas cabe ao ministro Celso analisar o que é estratégico político nacional, ou seja, o que é fundamental para a estratégia de Estado. Mas aí é o meu ponto que, obviamente, vai parecer contraditório para os não iniciados em direito. Eu acho que não é a hora, porque eu vou ser muito claro. Eu não quero que Jair Bolsonaro ou Sérgio Moro sejam vítimas daquilo que acomete milhares de brasileiros, que é um pré-julgamento, uma análise pretérita, a forçação política de uma situação judicial. Eu não desejo isso para eles. Por quê? Eu não posso violar a minha própria história, todos os artigos que eu escrevi, toda a minha conduta judicial, onde eu sempre falei, vamos ter parcimônia. Justiça não pode ser instrumento de política. Ok.
Até, Gotino, até tem uma expressãozinha super interessante, que vem lá de trás. Quando a política entra pela porta dos tribunais, a justiça se esvai pelas janelas. É isso que nós precisamos, enfim, colocar na cultura brasileira. Até porque o vídeo é uma prova de tantas outras que estão sendo apuradas. Então, seria, inclusive, uma divulgação parcial do conteúdo do inquérito e aí comprometendo justamente as pessoas que ali participaram, as pessoas que, de alguma maneira, foram mencionadas, os assuntos que não têm interesse com o inquérito. Então, por isso, essa necessidade de preservação do sigilo neste momento também. É que, Gisele, tem um ponto, colocaram tudo nos autos, certo? Quando você levanta o sigilo, o que está lá é público. É como se eu colocasse um livro, num caso de plágio, eu apresentasse o livro inteiro e pedisse para o juiz, olha, levante o sigilo só de 5 páginas. Isso não existe. Deixa eu trazer um outro ponto para vocês. Está todo mundo comentando na hashtag Grande Debate, principalmente se o vídeo deve ou não ser divulgado. Eu vou fazer hoje um debate mais dinâmico aqui, porque eu tenho outros temas para compartilhar com vocês. Mas ainda nesse tema, o ministro Celso de Mello vai decidir sobre o vídeo. Na sequência, o caso volta para Augusto Aras, procurador-geral da República. Ele vai ganhar protagonismo nesse caso. Só que ele foi escolhido pelo próprio presidente da República. Como é que vocês avaliam esta situação? O Aras é quem vai dar prosseguimento ou não a este caso. Começa com você, Tiago. Gotino, é o grande problema de você nomear um amigo ou um não amigo. É por isso que a impessoalidade é um princípio da República. Eu, particularmente, não vejo nada demais que se um procurador-geral da República, sempre nomeado por um presidente, eu parto da premissa que ele age de forma pública, respeitando todos os princípios constitucionais. No caso do atual Procurador-Geral da República, um homem respeitável dentro do próprio MPF, houve uma violação de regra. E é isso que chama tanto a atenção das pessoas e tantas críticas são feitas. Por quê? A Associação Nacional dos Procuradores da República, eles apresentaram uma lista tríplice. Ou seja, grande parte da carreira do MPF apresentou 3 nomes ao presidente. Algo culturalmente aceito desde o governo, eu não me lembro se é do FHC ou do governo Lula, mas algo que nunca gerou grandes debates. Por quê? Porque grande parte da carreira está nessa associação. Não sei bem se uma associação que não abarca todos os integrantes da carreira teria essa legitimidade, mas é um critério que estava posto e me parece interessante. Não sei se é perfeito e se não deve ser melhorado. Agora, é por causa disso, pelo Aras não ter vindo da lista tríplice, não ser um dos 3 nomes apresentados pelos nossos amigos procuradores da República, regionais da República, subprocuradores gerais, é que esse ponto é levantado com desconfiança. Mas é por isso que existem os pesos e contrapesos. É por isso que o Supremo Tribunal Federal é tão relevante nessa análise. E também que é relevante o trabalho das defesas, tanto da AGU em nome da defesa de Jair Bolsonaro, quanto da defesa de Sérgio Moro e também da própria Ordem dos Advogados. Por quê? Porque os fatos serão verificados e analisados. Se algo for propositadamente deixado de lado, for propositadamente silenciado, aí cabe a esse sistema que busca contrabalancear as situações, que esse sistema haja contra isso. Gisele, você vê impessoalidade no caso do Augusto Aras se tornar o protagonista deste caso depois da decisão do Celso de Mello que vai ser anunciada hoje? É Aras quem vai ou não dar prosseguimento ao caso? Certamente, a impessoalidade está lá esculpida no artigo 37 da Constituição e não só Augusto Aras, mas todos os outros nomeados por prerrogativa do presidente, ou seja, escolhas do presidente, devem obediência à impessoalidade, à moralidade, a todos os princípios que regem a administração pública. É natural que o presidente da República escolha, dentro dessas prerrogativas que ele exercita, pessoas para a sua equipe nas quais ele confie. Então, pessoas que gozem de reputação ilibada, que preencham os requisitos objetivos exigidos para cada um dos cargos.
para os quais serão nomeados, mas pessoas de sua equipe. Isso acontece não só na administração pública, como também na iniciativa privada. Então, é natural e se levássemos ao extremo o compromisso da moralidade, então ninguém poderia nomear membros da equipe que tivessem algum tipo de proximidade. Então, há a questão da pessoalidade, que não é o caso aqui, que comprometa o fato do presidente escolher e exercitar essa prerrogativa, não só com Augusto Aras, mas também, como vimos recentemente aqui nos debates, o diretor-geral da Polícia Federal, o diretor da ABIN, enfim, prerrogativas que o presidente exerce. E exatamente por isso, para o controle dessas prerrogativas, é que existem esses órgãos todos de controle diretos e indiretos que justamente farão essa análise e acompanharão passo a passo como será conduzido esse inquérito, como serão adotadas as medidas de Augusto Aras, de que forma ele irá, então, assumir esse protagonismo e que, certamente, apesar de não ter vindo da lista tríplice, que também não é vinculativa, é uma prática adotada, mas que pode... outra pessoa que não compõe a lista tríplice pode, pela prerrogativa do presidente, ser escolhida. E Augusto Aras passou, então, por aquela sabatina, foi aprovado, preenche os requisitos e agora vamos aguardar justamente para verificar como ele irá conduzir daqui para frente, devendo sempre primar pela confiança e não pela desconfiança presumida de todos, porque isso gera um ambiente muito ruim na administração. Bottino, eu acho importante nós indicarmos só que a história dos últimos 20 anos de país indicam uma ótima sobriedade e distanciamento das pessoas que são nomeadas pelo presidente da República no exercício das suas funções. Vamos deixar uma coisa bem clara: mensalão, etc., etc., foram deflagrados por procuradores gerais da República que tinham sido nomeados pelo PT. Os juízes da Suprema Corte, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que condenaram agentes políticos da mais alta relevância para o país naquela época, tinham sido nomeados, a grande parte, pelo PT. Vamos nos lembrar, Joaquim Barbosa. Joaquim Cardoso é o engenheiro de Brasília, o grande gênio. Joaquim Barbosa, o ministro Aires Brito, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse momento, foi nomeado por Dilma. Então, há um distanciamento da função, porque as funções, obviamente, por ser até um colegiado, existe um jogo de pesos e contrapesos. Há um distanciamento histórico que pode nos acalmar sobre isso. Tem o próximo tema para vocês. O Brasil chegou a 20 mil mortes por coronavírus. 13 dias atrás eram 10 mil mortes. O número de vítimas dobrou neste período e a doença já se espalha por cidades do interior, segundo o Ministério da Saúde. As autoridades máximas do país, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e governadores, demonstraram pela primeira vez que é possível estar do mesmo lado nessa guerra. Muito se falou em paz. Como é que vocês avaliam essa reunião envolvendo executivo, legislativo, governadores? O Brasil ainda tem tempo e força para enfrentar a pandemia? Qual que é a avaliação que vocês fazem deste encontro que marcou a quinta-feira, inclusive apaziguou até o mercado financeiro? Começo com você, Gisele, vamos lá. Sempre é tempo e muita força. O Brasil tem muita força e seguiremos firmes. Então, que bom que o clamor público parece ter trazido todos os políticos à consciência cidadã e eles, então, conseguiram fazer essa reunião, uma reunião extremamente proveitosa. Então, aconteceu um pouco o que prevíamos ontem, houve realmente um rebaixamento das diferenças, todos foram à mesa para participar, sem trazer rusgas do passado, então com realmente aquela vontade propositiva de olharem daqui para frente. Os governadores se posicionaram, colocaram ali as suas preocupações, principalmente, notadamente, as preocupações financeiras, então aquela reposição necessária pela perda de arrecadação e outras preocupações de cunho também de administração
as necessidades pontuais de cada um dos estados com relação a auxílios no que tange a EPIs e logística. E o presidente e sua equipe também estavam presentes ali. O início da reunião, inclusive, foi dado pelo presidente numa fala bastante amistosa, bastante propositiva. Então, continuemos firmes, controlando, acompanhando os nossos governantes e insistindo, orientando para que eles sigam nessa toada de todos juntos com um objetivo comum, que é levar o Brasil para além dessa pandemia, para trazerem planejamentos e propostas para que possamos, então, enfrentar esses números tão tristes e diminuir esses números tão tristes de pessoas doentes e de pessoas mortas pelo coronavírus. Muito bem, o mesmo tempo para você, Tiago Anastácio. Eu estou marcando aqui, o pessoal marca na produção aqui para a gente equilibrar bastante o tempo. Vamos lá, Tiago, como é que você viu essa reunião envolvendo o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e governadores em um tom diferente das últimas reuniões que nós tínhamos visto? Com ótimos olhos, Gotino. É exatamente tudo aquilo que nós estamos pedindo há muitas semanas aqui. Creio até que é o efeito Gisele no presidente da República, porque ontem ele falou na live que assiste o grande debate, os debates da CNN. Então ele tem provavelmente aprendido que as pessoas que pensam diferente dele não são inimigas, que elas são absolutamente parceiras na construção de um mundo plural e muito mais dinâmico. Se isso tivesse sido feito lá atrás, se o presidente da República parar de ofender a imprensa, ofender governadores, o Congresso Nacional, que é o tema e a pauta de todos os debates da República desde o início da pandemia, nós estaríamos numa situação totalmente diferente hoje. Creio eu. Não posso analisar o que teria acontecido a partir da ausência de um fato no passado, mas é muito claro que essa postura nova de todos os lados, porque muitas vezes parece que eu defendo o João Dória. A coisa que eu mais gosto no João Dória são as gravatas. Não tenho grandes apreços políticos por ele. Mas uma coisa fica clara. Há a bandeira branca. Com bandeira branca não existe tiroteio. Isso é fundamental para o país. Dará tempo? Eu espero que sim. Também sabe que vi com bons olhos, Gisele, que parece que haverá um conselho no Ministério da Saúde. Olha só. Veja só, o presidente está assistindo o grande debate. Sua sugestão. Veja que bom. Nossa sugestão. Eu não, somos nós. Esse é o ponto. Do debate que nasce a hipótese feliz. Então, me parece muito... Diga, Gotino. Eu já quero aproveitar, até porque o seu tempo já se equiparou com o da Gisele, eu já quero colocar perguntas sobre isso. Vamos aproveitar aqui para ser dinâmico. Vamos lá. Nelson Teich, sexta-feira passada pede demissão. Nesta sexta, está na mesa dele um pedido para ele integrar esse conselho. Ele deve aceitar ou não? Ele pediu demissão do cargo de ministro e agora volta ao governo para ser um conselheiro. Como é que vocês avaliam isso? Começa com você, Gisele. Extremamente positivo. Deve aceitar, sim. O ministro deixou a pasta num discurso em que não deixou claro quais foram as razões que o levaram a sair. Mas podemos inferir que uma das razões foi justamente essa dificuldade de se adaptar uma pessoa proveniente da iniciativa privada ao setor público, com todos aqueles desafios e aquelas peculiaridades que já falamos aqui, justamente de ser ministro da Saúde numa pandemia, ou seja, uma situação absolutamente sui generis. Então, voltar ao Ministério da Saúde numa posição de conselho me parece muito mais... o perfil do ministro e acredito que ele vai contribuir bastante, justamente porque num conselho todos os membros têm voz, há discussões, há debates. É importante que esse conselho, inclusive, tenha pessoas com posições absolutamente contrárias, que é justamente daí, desses antagonismos, é que sairão boas soluções. Então, é uma excelente medida. Ex-ministro Nelson Teich, faço aqui um apelo para que o doutor aceite essa posição e siga contribuindo para a melhoria da saúde no país, para o enfrentamento da pandemia. Tiago Anastácio, como é que você avalia esse pedido e também essa decisão do Teich? Hoje ele deve informar se ele aceita integrar esse conselho ou não. Assunto interessante e que nos coloca em algumas sinucas de bico, né? Primeiro,
Ele, como médico, jamais cometeria a barbaridade que se quis, principalmente com esse direcionamento sobre a hidroxicloroquina. Ele não poderia assinar uma coisa daquela. Nós sabemos disso, tanto que não foi nenhum médico que assinou e nós não sabemos quem ouviram para assinar aquilo. Agora, com o ato posto a público, não vejo problema que ele agora possa fazer parte de um colegiado onde, inclusive, se rediscuta isso. Nós não temos um fato consumado. Medidas podem ser revogadas, podem ser reanalisadas, principalmente com base na boa ciência e principalmente nos direcionamentos que o mundo inteiro traz sobre a ciência. Eu não gosto, e deixo bem claro isso, conselhos que sejam apenas e exclusivamente de uma linha de pensamento apenas, porque senão basta uma pessoa. Um colegiado pressupõe diversidade de opiniões para que haja o choque de ideias. Quando a Gisele coloca que nós não sabemos o porquê o Taishi saiu, me lembra a brincadeira que o Barack Obama fez com aquele grande jogador de basquete, o Kareem Abdul-Jabbar. Porque em 67, 68, proibiram enterrada no jogo de basquete. O Kareem tinha 2,19 metros. E aí, o que a Associação Nacional de Atletas nos Estados Unidos estipulou? Está proibido a enterrada. Ah, mas não é por causa do Kareem Abdul-Jabbar. E o Obama brincou. Não era por causa do Kareem, mas era por causa do Kareem. E quando muda-se a regra só por sua causa, é porque você definitivamente é muito bom. Mandetta cabe nesse conselho? Claro que cabe. Também. Claro que cabe. E acho que cabem os médicos, a doutora Nise, todos os médicos que tenham interesse na satisfação de uma vez por todas de uma política firme, uma política cuidadosa com a sua população, de proteção do SUS, para que consigamos uma boa medicina, a aplicação da boa ciência, todo mundo cabe. A bandeira branca de ontem, eu fico muito feliz com isso, porque a bandeira branca de ontem pressupõe não mais a agressão, ela pressupõe o diálogo. E diálogo, convenhamos, não existe ele se nós estivermos falando com pessoas que pensam como nós. Isso é bate-papo. Dialogar significa, o di já pressupõe algo, né? Pressupõe um dois aí. Que sejam opiniões diferentes. Até porque, né, Tiago, esse conselho, ele não se restringe somente a discussões relativas à pandemia e coronavírus. Ele vai também discutir outras questões importantes de saúde e poderá contribuir bastante, sem dúvida, para outras questões de saúde, além justamente da pandemia, que neste momento é realmente o foco de atenção. Eu só acho, Gisele, que nesse momento, até por... Aí é complicado dizer a questão experimental, mas nesse momento um conselho deveria ser reunido para essa grave crise de saúde. Sim. Eu acho que o foco principal deveria ser esse. Mas, Gisele, o fato dele ter deixado, foi ele que impediu demissão há uma semana exatamente, foi na sexta-feira passada. O fato, inclusive, foi logo depois da gente terminar aqui o grande debate. Ele pede demissão porque ele não concorda com as medidas que estão sendo tomadas. Agora ele é chamado para participar de um conselho que é comandado por uma pessoa que não concorda com ele. Como é que você observa isso? Há um líder da pasta, mas o conselho tem justamente essa função de fazer a discussão técnica e de levar as informações técnicas ao líder da pasta. Se nós analisarmos, inclusive, a situação recente também da Regina Duarte, secretária da Cultura, que deixa a secretaria e vai, então, para a Cinemateca, também é um reposicionamento. Então, são pessoas que querem contribuir com o governo, são pessoas que manifestaram esse interesse, que concordaram em assumir posições, que, por razões diversas, deixaram essas posições, mas sem prejuízo nenhum, podem e devem sim se sentirem confortáveis nas novas posições, que ocupem essas novas posições e que sigam contribuindo para o país. Não vejo problema nenhum, nenhuma forma de demérito ao ex-ministro Taishi, ao contrário, esse reposicionamento ele é bastante inteligente, ele é salutar e nós temos que lutar para trazer para o governo federal, para o aconselhamento, para os ministérios, pessoas que realmente
tenham um conhecimento técnico e tenham esse amor pelo país, essa vontade de servir, essa vontade de contribuir para melhorar o nosso país. Vejo com muito bons olhos e que outros médicos se inclusive voluntariem para participar desse conselho e contribuir também. Vamos lá. Hashtag grande debate. Nelson Teich deve aceitar ser conselheiro do governo na área de saúde, ele que deixou o cargo na última semana. Sim, o que você pensa? Não, por que você pensa isso? Pode escrever para a gente aqui, porque a gente gosta de fazer esse debate interativo que vai além dos nossos dois grandes debatedores que estão aqui com a gente. Falamos de saúde, deixa eu trazer mais um tema. Foi um dia de paz, foi um dia de reunião entre o presidente da República com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara e também com os governadores. Mas aí na live à noite o presidente disse que há um grupo de senadores contrários ao uso da hidroxicloroquina e que está mais convencido que o motivo é partidário. Olha só, vamos colocar no ar o que disse o presidente Roda Igor. Entrou, acho que ontem ou hoje, no Tribunal de Contas da União com um requerimento pedindo para que esse nosso entendimento, né, que a gente chama de protocolo também, deixe de ser válido. A gente lamenta aí o requerimento do senhor Humberto Costa, PT de Pernambuco, que quer fazer com que o pobre não tenha acesso à hidroxicloroquina. Posso pedir para colocar de novo? O comecinho ali a gente não conseguiu ouvir, para a gente ter a informação exata do que disse o presidente. Coloca de novo, por favor. Um grupo de senadores do PT entrou, acho que ontem ou hoje, no Tribunal de Contas da União com um requerimento pedindo para que esse nosso entendimento, né, que a gente chama de protocolo também, deixe de ser válido. A gente lamenta aí o requerimento do senhor Humberto Costa, PT de Pernambuco, que quer fazer com que o pobre não tenha acesso à hidroxicloroquina. Gisele, tem viés político o uso da hidroxicloroquina? Ele falou ali no começo, senadores do PT. Sim, sem dúvida nenhuma. A hidroxicloroquina, ela ganhou justamente um protagonismo neste discurso que tem politizado todas as decisões, inclusive acabou também, de uma certa maneira, politizando e influenciando o próprio julgamento da medida provisória 966 de ontem, que trata justamente daquela questão dos servidores públicos, do dolo, do erro grosseiro. Então, houve ali também, na prolação dos votos do ministro, claramente essa influência. Isso não é uma característica, inclusive, exclusiva do Brasil. Também nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou que toma hidroxicloroquina preventivamente. Isso também gerou uma série de discussões de cunho político também nos Estados Unidos. Então, é inegável que neste momento de pandemia haja toda uma preocupação com a saúde, com as pessoas, mas que, infelizmente, alguns políticos estão dando mais atenção para as discussões políticas e para possíveis oportunidades que se abrem do que propriamente numa análise exclusivamente técnica e, como gestor público naquele momento, exclusivamente a sua contribuição para a melhora do Brasil. Isso é inegável, infelizmente, mas o protocolo de ontem, inclusive, teve esse questionamento de qual seria a sua validade jurídica, porque ele não é um documento daqueles protocolos próprios do Ministério da Saúde, porque não tem uma análise científica conclusiva, e então foi publicado como um documento muito mais de orientação. E nós discutimos até qual seria o papel desse documento, já que a própria classe médica, o Conselho Federal de Medicina, já havia se posicionado favoravelmente à aplicação, desde que cada médico tenha e garantiu a cada médico justamente a autonomia para a análise do paciente e para a decisão conjunta. Então, o que nós precisamos de novo exigir dos nossos políticos é que olhem primeiro para as pessoas e depois para interesses políticos próprios. Tem o uso da hidroxicloroquina, tem viés político, como afirma o presidente, Tiago? Continua, às vezes eu fico me perguntando, eu estava me perguntando aqui enquanto a Gisele falava, até quando as pessoas vão passar vergonha a partir das posições do presidente? Porque ele briga com o Rodrigo Maia, querem fechar o Congresso. Brigam com o João Dória, querem o impeachment do Dória.
Agora nós estamos chegando, e aí eu estou usando contra o argumento da Gisele, não contra a Gisele, evidentemente, o PT está politizando a hidroxicloroquina. Calma aí. Está havendo o uso de um medicamento sem comprovação científica e quem está politizando é quem está pedindo que haja comprovação científica? Juro, eu não consigo entender isso. Eu ouvi aqui na CNN esses dias, eu não me lembro o nome dele, mil perdões, são tantos nomes agora que vão passando pela cabeça. Antes era fácil, né, Gisele? A gente decorava o nome da Câmara Criminal, dos ministros, mas agora são muitos políticos. Em que creio que seja um político ou um médico, não me lembro, ele disse: olha, não existe comprovação da eficácia, mas também não existe a comprovação da não eficácia. É a teoria da feijoada, então dê feijoada para o povo. Porque a gente não sabe se ela vai bem contra o coronavírus, mas a gente também não pode provar que faz mal. Vejam que loucura que nós estamos vivendo. Então quem age politicamente é quem pede ciência, a coisa mais exata que pode existir. Eu, honestamente, eu não consigo ir contra esse argumento porque ele não tem ordem lógica ao meu sentir. Me parece, e fica muito claro, que quem pede ciência num período de pandemia não está sendo político. Quem está sendo político, porque tem compromissos com atitudes anteriores, e aí é uma autopolítica, um problema quase autoimune dessas pessoas, porque faz mal ao próprio organismo, no caso o presidente Jair Bolsonaro, que está preso a erros e retóricas passadas, isso faz muito mal a ele. Eu fico muito preocupado com isso, porque eu peço que ciência, gente, eu peço isso, eu estou sendo político? Não, a ciência é exatamente o contrário da política. Mas é um ponto de vista que eu sou obrigado a respeitar, mas eu discordo. Gisele? Não existe nenhum estudo científico conclusivo com a indicação de um remédio que combata o coronavírus. Claro. Então, passamos por isso ontem. Qualquer remédio é uma experiência. Qualquer remédio, qualquer tratamento, não exclusivamente a aplicação do remédio, porque o tratamento pode compreender outras formas, não exclusivamente a ingestão ou a adoção de uma combinação de fármacos. Então, os médicos, nesse momento, são demandados a trazer uma solução para uma doença nova, para uma doença desconhecida e para não se furtarem ao seu juramento de comprometidos com a vida e com a saúde das pessoas, eles então fazem a adoção dos medicamentos que existem. Então, com todo o seu conhecimento e se auxiliando de todos aqueles que trabalham nas pesquisas científicas, eles então vêm fazendo tentativas. Então, a hidroxicloroquina é um medicamento que ganhou muita atenção, porque é mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque é mencionada também pelo presidente Trump, trazidas a eles por alguns médicos que trouxeram números ou apresentaram estudos empíricos, sem comprovação científica, de que este fármaco parece associado a outros, Gisele, nunca exclusivamente trazer boas soluções. Pois não. Sem te interromper, não, é só para você claro. explicar, me parece interessante. O que é, não é uma provocação, é para o telespectador, o que é a verificação empírica e a diferença com a cientificidade. Pode tomar meu tempo, não tem problema. Não, se você quiser explicar... explica você. Então, a experiência empírica é justamente aquela da tentativa e erro, é justamente a aplicação do fármaco, a observação do paciente, a observação da reação daquele paciente àquele fármaco e aí esse acompanhamento para verificar se essa pessoa melhorou ou não melhorou. Paralelamente a isso, existem também estudos que também não são científicos, que são, por enquanto, empíricos, com relação às vacinas. Parece que já existem 8 ou 10 vacinas que já foram desenvolvidas, estão ali em estágios iniciais, embora haja uma necessidade de aceleração desses processos de avaliação, mas também ainda não há nenhuma conclusão. Então, a minha preocupação, Tiago, é a seguinte: temos que ficar vinculados a estudos científicos.
Não temos estudos científicos. Fazemos o quê? Nada? Não tratamos as pessoas? Ou trazemos essa insegurança tão grande para os médicos, não damos a eles esse conforto de poderem fazer uso do seu conhecimento, de medicamentos? Então, é essa decisão difícil que os gestores precisam tomar e na qualidade de gestores e não só politizando a discussão. Tiago? Gisele, o ponto é exatamente esse. Vamos lá. Número 1, nós estamos falando de agora. A oposição ao governo, em momento nenhum, agiu contra a hidroxicloroquina quando ela era uma possibilidade, como você está dizendo, dentro de ambiente fechado, hospitalar e controlado exatamente por ser hospitalar. Então, a questão não é a hidroxicloroquina. Ela está, voltemos ao ex-Mandetta, ela está no leque de possibilidades médicas. Então, o problema não é político. O problema é dar um passo a mais sem o controle médico. E isso não é fazer política. É pedir para que a ciência que está deixando a hidroxicloroquina como uma possibilidade. A ciência deixa ela como possibilidade. Mandetta a deixou como possibilidade. Taish a deixou como possibilidade. A extensão disso é que se debate. Por quê? Ela soa imprudente. Mas não é uma extensão de possibilidade, esse protocolo, dentro do seu raciocínio? Gisele, não é arriscar demais as pessoas tomarem, é um cálculo científico. Não é arriscar demais fora do ambiente hospitalar? Posso trazer um ingrediente a mais para vocês aqui? Você disse do Mandetta, a Gisele comentou aqui sobre isso que vem falando o presidente da República, e o Mandetta disse: quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda tubaína, e quem é de juízo escuta a medicina. Como é que você avalia essa fala do Mandetta? Gisele, você que disse que ele deveria integrar esse conselho aí, esses notáveis que podem aconselhar o Ministério da Saúde. Mandetta disse: quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda tubaína e quem é de juízo escuta a medicina. Ele está parafraseando a fala do presidente do dia anterior. Uma complementação muito boa e realmente precisamos escutar a medicina. Mas precisamos escutar a medicina dentro da realidade que vivemos hoje. Uma medicina que ainda, infelizmente, é experimental. Então, precisamos dar aos médicos todo o apoio necessário para que eles, então, possam, e não só os médicos, todos os servidores de saúde, todos os pesquisadores, todos os cientistas, para que eles possam, então, juntos, buscarem essa solução que ainda não existe dentro das exigências que querem todos esses partidos e todos esses políticos que defendem a exclusividade de uma segurança calcada em estudos científicos completos. Não há estudos científicos completos. Então, dentro dessa realidade, nós precisamos trazer uma solução para as pessoas. Gisele, uma coisa não exclui a outra, minha amiga. Vamos lembrar de uma coisa. A hidroxicloroquina, repito, está sendo usada. A pergunta não é arriscar demais fora do ambiente hospitalar? Mas a pergunta é essa, Gisele. O protocolo não fala em fora do ambiente hospitalar. Ao contrário, o protocolo traz justamente o termo de consentimento, ou seja, uma decisão médico-paciente. Outra coisa, Tiago, que a gente não pode esquecer, a competência é concorrente a estados que já estão adotando e aplicando combinações de medicamentos que envolvem também hidroxicloroquina, assim como há outros estados que estão adotando outras combinações que não trazem a hidroxicloroquina. Então, reduzir essa discussão apenas à hidroxicloroquina e apenas a questão da politização é que me preocupa, porque eu concordo fica parecendo que os políticos estão tão preocupados e tão cegos nessa discussão sim ou não da cloroquina que eles se esquecem das pessoas. Não concordo com você plenamente. Eles se esquecem de que todas as pessoas estão lá e que elas querem ter o direito de fazer essa escolha, elas querem ser informadas sobre os remédios Gisele, e querem ser tratadas. Veja o problema que nós temos. Nós estamos falando de hidroxicloroquina porque nós estamos também presos ao passado e à retórica do presidente da República. Eu fiquei de trazer aqui um nome e uma circunstância, creio que 2 dias atrás. A pneumologista doutora Negri, do Sírio-Libanês. Ela começou a tratar e ela criou um protocolo em que não morreu ninguém ainda
com a Covid-19, porque ela está tratando a Covid-19 como uma doença trombótica. Por quê? Ela verificou que não haveria problema de insuflação dos pulmões, o mecanismo, né, de colocar o ar nos pulmões, os respiradores, certo? E o problema era a trombose que dava no aparelho sanguíneo, vamos chamar assim, né, na dinâmica sanguínea, com a questão dos dedos avermelhados e roxeados e tal. Ninguém discutiu isso. A doutora Negri sequer ainda foi citada ao grande público. Nós ficamos entre a doutora Nise, e aí eu me lembro o Marcelo Adnet falando da caipirinha de cloroquina, porque só se fala de cloroquina, enquanto um dos hospitais de ponta do Brasil, talvez o mais importante deles, está conseguindo manter a vida de todos os pacientes em estado grave, com base em um protocolo que trata de forma trombótica, como uma doença trombótica, a Covid-19. Perfeito, perfeito. Doutora Negri, isso é maravilhoso. Componha o conselho. Também acho. Leve seus documentos, mas leve o meu ponto, seus Gisele, estudos, vamos contribuir. o meu ponto é, só se falou em hidroxicloroquina. E aí nós descobrimos que o presidente mostrava as caixinhas da hidroxicloroquina de uma farmacêutica que o dono era o apoiador dele. A gente vai falar que existe impessoalidade? Ele já fala para tomar hidroxicloroquina lá atrás. Não havia nenhum estudo sobre isso. Havia sobre a malária e o lúpus. Mas sobre a hidroxicloroquina, não. Então, o que eu vejo sempre esteve às mãos dos médicos. Não há discussão. Eu já disse aqui, eu tomaria, creio que você também, em controle médico. Por quê? A análise empírica pressupõe o quê? Que o paciente esteja sob o olhar, as vistas e o controle médico. Isso. O que pressupõe o hospitalar. Só que o caso leve não fica no hospital, Gisele. O protocolo que é objeto da discussão não é um protocolo que traz a hidroxicloroquina como panaceia, tampouco é um protocolo que recomenda que as pessoas vão às farmácias e pratiquem automedicação. Sim, não, eu sei, então, claro. Ele é só um protocolo que avança ou antecipa a possibilidade do tratamento com esse fármaco associado a outros, porque a autonomia do médico é absolutamente garantida, no momento anterior de início da doença. Se há outros estudos, se há outros fármacos, excelente. A minha questão não temos estudos científicos conclusivos. Claro. E nessa situação, fazer o quê? Essa é a resposta que os gestores e os administradores públicos têm que dar para nós. Agora, Gisele, veja o meu ponto. Eu concordo com tudo que você disse. Eu só estendo a análise para um outro ponto. Abre-se a possibilidade para hidroxicloroquina aos pacientes leves. Os pacientes leves não estão internados. Eles logo ficam à distância do monitoramento técnico de um médico. Mas nem isso por isso me preocupa. sem acompanhamento. Não, há o acompanhamento, mas não há a verificação que o médico pode dar a isso dentro de um hospital. Esse parece que é o problema que os médicos estão se revoltando contra, falando, gente, isso é demais. Dentro do ambiente hospitalar, tudo bem. Por quê? A gente sabe, pode dar uma arritmia cardíaca, pode dar problemas. Se o paciente está no hospital, isso é imediatamente cuidado. Então, o ponto me parece ser só, e eu concordo contigo em tudo, eu só me estendo para lembrar isso. Querem dar para os pacientes leves, e os pacientes leves não estão dentro dos hospitais. Parece um passo a mais para além do cuidado que deve existir. Eu não sou contrário à hidroxicloroquina, muito pelo contrário, gente. Adoraria que chegasse agora à conclusão, olha, que esse é o remédio e vamos tocar nossa vida. O meu problema é esse passo a mais que é o que preocupa os médicos. Só isso. O que eu entendo é não dar o remédio, mas dar a possibilidade do paciente, conversando com o seu médico, ser aconselhado e, eventualmente, tomar com o acompanhamento. O fato de não estar no hospital, muitas vezes, é até recomendável, porque a pessoa não fica naquele ambiente em que ela pode, inclusive, contrair outras doenças. Então, aí é uma decisão dos médicos e a autonomia do médico tem que ser absolutamente garantida e todo o apoio dado a ele. Ok.
Vamos para o próximo tema rapidinho. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas tomadas por agentes públicos durante a pandemia devem observar critérios técnicos e científicos. Assim, o Supremo interpretou a medida provisória editada pelo governo Bolsonaro, que visava blindar os servidores de erros grosseiros durante o combate ao coronavírus. Em seu voto, o ministro Luiz Fux disse que o erro grosseiro previsto na norma é o negacionismo científico. O agente público que atua no escuro o faz com o risco de assumir severos resultados. A decisão do Supremo pode levantar questionamentos jurídicos sobre o uso da hidroxicloroquina defendida pelo governo Bolsonaro. Qual a avaliação de vocês sobre essa decisão? Vou dar 1 minuto para cada, para a gente seguir depois para os argumentos finais. Por favor, Tiago, começo com você. Claro. Gotino, me parece bastante óbvio que o Supremo Tribunal se debruçou ontem sobre o que é o erro grosseiro. Eu e Gisele debatemos aqui, creio que tenhamos chegado a uma conclusão óbvia. O erro grosseiro, de fato, é aquilo que, quando versa sobre algo específico, a medicina, ou vamos chamar a engenharia, o erro grosseiro é aquilo que diz respeito às normas técnicas. Se o engenheiro fizer um cálculo que diz respeito às obras técnicas, isto é um erro grosseiro. Me parece que na medicina seja a mesma coisa, porque assim como a engenharia, também é ciência. Então o Supremo, mais uma vez, é acionado para corrigir e na direção da correção do óbvio. Me parece uma decisão acertada. Me parece, de fato, uma decisão acertada. Tenho a esperança que os médicos, dentro desse possível novo conselho, consigam segurar os ímpetos presidenciais sobre a extensão e também sobre o discurso do milagre da hidroxicloroquina, e essa decisão do Supremo se torna muito importante porque uma direção aos gestores públicos. Ela tratou sobre outros assuntos também super relevantes, como a questão da corrupção, como a questão do superfaturamento, porque uma decisão do Supremo, as pessoas precisam entender, ela não é uma decisão simples contra ou a favor de uma pessoa, é uma posição final da justiça brasileira, que deflagra uma série de compromissos de todos diante de uma decisão que é norteadora. Gisele? Gotino, se eu me estender um pouquinho, eu cedo os meus argumentos finais para o Tiago, porque eu queria fazer uma análise completa. Medida provisória é uma medida de iniciativa do governo federal que segue para o Congresso para, em 60 dias, ser analisada, ser aprovada ou caducar. Essa medida provisória de iniciativa do governo federal trouxe em seu bojo o seguinte: servidores públicos de boa-fé que atuem em 3 campos, então, na saúde, atos administrativos, econômicos ou sociais durante o período de pandemia, desde que sem dolo ou sem erro grosseiro, que é a culpa, então negligência, imprudência e imperícia, diz a medida provisória, estes servidores públicos, então, gozarão de uma proteção nos atos administrativos e civis, não criminais, de uma interpretação de que a sua boa-fé não será, então, usada contra eles na análise dessas medidas tomadas. Muito bem, essa medida provisória, ela deveria, então, seguir o seu curso natural para o Congresso para análise. Porém, houve um questionamento judicial e essa medida provisória, então, foi levada ao STF para analisar a sua constitucionalidade, ou seja, para que o STF verificasse se a medida provisória tinha elementos de inconstitucionalidade, salvo engano, por 7 partidos políticos, houve esse questionamento. Muito bem. Há, então, um deslocamento da análise. O STF, instado a analisar, acaba fazendo análise não só da constitucionalidade, como também dos aspectos técnicos e até do conceito jurídico de erro grosseiro, que é um conceito que não existe na legislação, e então os ministros avançaram nessa análise. Pois bem, os 11 ministros, então, tirado o ministro Celso de Mello, que não participou da votação, e o ministro Marco Aurélio, que tomou uma posição, na minha opinião, bastante acertada e disse: não cabe ao STF fazer essa análise de mérito. Por quê? Porque senão nós estamos avançando na competência do Congresso Nacional. E aí vai ficar uma situação seguinte: a decisão do STF vai acabar sofrendo mera chancela do Congresso, e aí ele viraria um consultor, um órgão consultivo do Congresso, ou o Congresso irá revisar uma decisão judicial do Tribunal de Última Instância. Então, a
maioria dos ministros entendeu por bem dizer o quê? Dizer justamente que este servidor público, na interpretação do STF, ele só estará protegido se, além de agir de boa-fé, estiver apoiado em estudos técnicos científicos nacionais e internacionais. E aí eu pergunto com 3 exemplos. Um exemplo, saúde. Então, o médico, como é que ele estará apoiado em estudos científicos que ainda não existem do coronavírus? Como é que esse servidor público médico vai conseguir, então, se beneficiar dessa medida provisória? Ela se torna inócua para ele. Segundo exemplo, questão de atos administrativos econômicos. Então, um servidor público que assinar um contrato sem licitação, como é que ele vai assinar esse contrato se ele precisa de apoio em argumentos, em estudos técnicos, científicos, nacionais e internacionais? Já estou terminando. Pode deixar, Agostinho, pode tomar meu tempo, inclusive. A questão social. Então, um assistente social que precise, por exemplo, fazer um contrato administrativo sem licitação para alugar hotéis, porque naquela cidade foi determinado lockdown e é preciso recolher os moradores em situação de rua para hotéis. Como é que ele vai se apoiar em estudos técnicos científicos para poder, então, tomar essa decisão? Então, no final das contas, é só esse meu argumento final. Houve uma politização tão grande da cloroquina que, a meu ver, os ministros do STF, eu não tive acesso à integralidade dos votos, mas li o que foi publicado na imprensa. Eles acabaram tão preocupados com a cloroquina, ou tão influenciados por essa discussão da cloroquina, que eles acabaram por desnaturar a medida provisória. Não estou aqui fazendo julgamentos se certos ou errados, mas só mais uma reflexão sobre a situação nefasta dessa politização justamente sobre a cloroquina. Ok, não tem argumentos finais. Não tem problema. A gente muda aqui, não tem problema. Não tem argumentos finais hoje. Agora, 1 minuto para você, Tiago, para a gente poder finalizar aqui no horário, por favor. Obrigada. Hoje o Tiago cedeu um pouquinho de espaço para... Claro, não tem o menor problema. Para a Gisele. E Vamos lá, Tiago. a explicação da Gisele é absolutamente importante. Primeiro, Gisele, um aspecto que me pareceu relevante, por isso que eu sorri um pouco. O argumento do Marco Aurélio sobre essa posição do Supremo de avançar é exatamente a dele, a mesmíssima posição sobre a prisão em segunda instância. Por isso que eu sorri. E creio que você deva ser favorável à prisão em segunda instância. Sem dúvida. Por isso que eu sorri. Sim. Porque o Marco Aurélio disse, nós não podemos avançar nisso. É uma questão de legislatura. Mas, fica aqui a minha ironia, o seu argumento. O que parece muito importante, quem começou a politização foi o presidente Jair Bolsonaro. Segunda correção, já existem algumas cientificidades sobre o uso da cloroquina. Papers já foram bombardeados, logo, não existe o paper que o presidente quer. Ok. Mas já existem. Tiago, obrigado. Olha, prisão em segunda instância é um outro tema que a gente poderia abordar aqui um outro dia. Vou sugerir para a nossa direção. É um tema muito interessante. Tiago Anastácio, obrigado, bom fim de semana. Você também. Gisele, muito obrigado. Obrigada. #GrandeDebate, vai lá e escreva para a gente.